Mais 4 contratados, somando 22 no geral. O Clube do Remo fecha assim suas contratações. A janela se encerra amanhã e o Clube do Remo já se antecipou. Então agora é registrar e partir para cima desse campeonato da primeira fase da Série B, tá? Bom, gente, peço a você que fique até o final desse vídeo. Se inscreva no canal. Não esquece, deixa teu comentário, deixa teu like, tá? Não esquece de te inscrever mesmo aí, dar esse apoio para nós e comenta bastante. E no vídeo de hoje eu vou trazer o comentário de vocês do pós-jogo, tá? Quem comentou, tivemos aí 15 comentários, salvo engano. Então eu vou dar destaque para eles no final desse vídeo. Então fica até o final, tá? Se alongar um pouquinho, gente, é porque não tem como. 10 minutos é muito pouco. Então, bora para cima. Meus amigos, Clube do Remo aí abriu sua caixinha de contratação e realmente trouxe aí logo de primeira, ontem mesmo à noite saiu Camutanga no Clube do Remo, né? Quem é esse camarada aí, Ricardo? É o zagueirão aí de 1,90 m aí, rapaz. Tava disputando pelo Vitória da Bahia, vem como empréstimo, tá? Lembrando que ele teve uma contusão séria no passado no joelho, agora tava retornando. Eu acho que o Vitória renovou seu contrato. Se não fosse interessante, o Vitória não teria renovado seu contrato, né, gente? Então o Vitória renovou seu contrato, ele vem por empréstimo para o Clube do Remo e vamos ver até quando vai aí esse empréstimo. Camutanga é um excelente jogador, gente. Esse vai agradar muito a torcida do Clube do Remo. É aquele estilão Belterra, não desiste, né? É um Belterra melhorado, tá? Com todo respeito, claro, é o Belterra. É um zagueiro que não desiste de bola, bom na bola aérea, por baixo. Inclusive tem um lance que tá saindo na internet aí, no jogo Mucura e Náutico. Ele era zagueiro do Náutico, né? Passou por vários clubes ali, então Camutanga chega para reforçar o Leão. E, gente, vai ser titular. Esse aqui eu garanto, né? Esse aqui eu garanto para vocês, tá? Tem um histórico na sua carreira de passagem por Vitória. 3 temporadas pelo Vitória, né, gente? Fez bastante... Um jogador que sempre foi acostumado a jogar no alto nível ali, tá, gente? Atlético Goianiense, Náutico, fez 5 temporadas pelo Náutico, tá? Jogou no Bangu, no Santa Rita, CSA, eita que tem uma cambada de time aqui, gente. Jogou por muito time, começou no Auto Esporte, tá? Então seja bem-vindo, Camutanga, ao Clube do Remo, sua nova casa, tá? Comente aí o que você acha desse jogador, gente. É muito importante pra gente ir debatendo sobre ele aqui, tá? É um excelente jogador, sim. Esse é excelente, tá? Outro que o Clube do Remo contratou foi o Luan Martins. Olha aí, destaque do Primavera, parceiro de serviço do menino de playground lá, o Matheus Anjos, né? Matheus Anjos estava lá, se classificou no Primavera. Então aí chega o Luan Martins de 25 anos, gente. 1,88 m, aquele volantão mesmo. Ele começou na zaga, tá? Porém, foi mais aproveitado no meio campo. E jogou contra o Clube do Remo, no Remo e Aparecidense. Ia muito bem, bom no desarme, tem um bom passe. E daí meio assim, ele é muito grandão, né, gente? Aquele cara grandão e tal, aí tu sabe como é. Parece o professor Girafales aí. Mas é um bom, tá? Vai fazer sombra pro Caio, ali no meio daquela cabeça de área, tá? Porque o Caio cansa, tá? Mas são os dois para disputar ali, tem até a mesma quase idade. O Caio tem 26, ele tem 25, né? Já tem passagens aí tava no Primavera, jogou no Capivariano, jogou por mais 2 anos no Primavera, Santo André, Capivariano, e fez essa rodagem aí, tá, gente? Capivariano não, ele jogou aqui no Primavera, deixa eu ver aqui, atividade... Aparecidense, CSA, Ponte Preta, Primavera, Leixões, Portugal, SC Bragança, FC Alva Verde. Passou umas 4 temporadas lá em Portugal ele, tá, gente? Anapolina, Morrinhos, Anapolina, Trindade, Goiânia. Tem uma vasta lista de times aí, o Luan. Seja bem-vindo, é um jogador jovem, gente, vai aproveitar essa oportunidade. Acho que é o time de mais expressão que ele pegou agora. Tirando o Braga, é o Clube do Remo. Então, pra mim, vai agradar e é uma mudança ali de parâmetro do Clube do Remo dando oportunidade. E falando da oportunidade, olha aí quem surge! PH Gama, galera. Olha aí, o atacante de beirada, PH Gama, paraense aí, nascido aqui na cidade de... Deixa eu ver... Ele é natural paraense, tem 25 anos. Naturalidade, país Brasil, meia... Nem aparece aqui onde o rapaz nasceu, tá? Tava no Santa Rosa, nem aparece a altura dele também aqui, tá? Mas tem 1,70 m e um pouquinho ali, tá? Tem passagem por Santa Rosa, Smack, Cametá, Galvez,
São Francisco, Amazônia Independente, Oratório, Caeté, Capitão Poço, Amazônia Independente, Pinheirense, Carajás e Pinheirense, tá, gente? Olha, ele deu trabalho ali pro nosso Ivan Alvarino, né? Até hoje Ivan Alvarino não se recuperou, né, gente? Não se recuperou desse jogo, então o PH agora vai fazer parceria com o Ivan Alvarino aí. Diga o que você acha do PH. Pra mim é um bom atacante, tá, gente? E, cara, tem que aproveitar essa oportunidade. Já sabe que o Santo da Terra tem que fazer milagre 2 vezes, né, gente? Para fechar a lista de contratações, olha quem vem do Goiás. Regis aí, conhecido no tempo de Guarani como Messi Careca. Pega um vídeo dele, tem vídeo dele chamando ele de Messi Careca, tá, gente? Essa aqui, tá? Essa aqui, o Regis que fez aí nesse ano 10 jogos, tá? Pelo Goiás, apenas um gol marcado, tem 31 anos, 1,70 m, é um meia mesmo, aquele meia tradicional, criador, tá em 2 temporadas no Goiás, passou 2 no Guarani, onde foi treinado pelo Daniel, pelo nosso treinador Daniel aí, tá? Teve 2 temporadas pelo Curitiba, voltou no Guarani de novo, passou pelo Cruzeiro, Bahia, Corinthians, Al Hilal, Bahia, 3 temporadas no Bahia, passou por Palmeiras. Tem uma grande rodagem, gente. Sport América, Mineiro, é um conhecedor. Porém, gente, entre contusões leves até, na coxa no passado, quebrou a mão em 12 partes, salvo engano aí, vem se recuperando, mas não se encaixa no treinador do Goiás nesse ano. Lembrando que o Goiás vai ser um dos adversários do Clube do Remo. Porém, como ele já trabalhou com o Daniel Paulista pediu ele, né? Era ele ou o GG, só que o GG deu aquela de docinho e tal, né? Fez aquele enxame todo. Como eu falei pra vocês, estava com muita fuleiragem já, né? Muita pavulagem, como diz o caboclo, né? Então, gente, essa aqui é a única que eu tenho receio. Nem o PH eu tenho receio, mas essa aqui por causa que ele vem numa decrescente, né? Quem sabe se reencontre no seu bom futebol, porque é um bom jogador, canhotinho ali, chuta bem a bola, né? Mas eu fico com receio desse aqui, tá, gente? Tá? Vem para compor o elenco. Lembrando que são 22 contratados agora, o restante são da base, tá? E agora fechou a janela, né, gente? Só se aparecer alguma coisa de muita surpresa aí, mas como eu falei a vocês, o time do Remo ele tá encaminhado, ele tá indo bem, tem que ser bem treinado, tá? Inclusive alguns jogadores estão, o Jadson mesmo, aquela explosão que vai sentindo, é um novo treinamento, tá? Falando em Jadson, realmente a lesão é lesão de grau 1, tá? No bíceps da femoral direita, como eu havia falado para vocês. Deixei uma foto para vocês para estressar aí, para ver como é que funciona. E falando em Jadson, gente, tá chegando a hora, faça seu Pix para a galera da Remotoqueiro. Já compramos lá os talheres, já tem o sanduíchezinho garantido. Vai ser uma festa excelente para as crianças. Faz essa parte aí, cara, até dia 11, até sexta-feira agora. Vou deixar aberto para vocês fazer o Pix aí para a galera da Remotoqueiro. Colabora aí, olha, colabora e diz que olha, foi o Ricardo e tal, que eles me avisam aqui. Eu mando um forte abraço para vocês, falo o seu nome, dou um abraço para a família, para o cachorro, para o papagaio, para quem vocês quiserem aí, eu mando abraço aqui. Faz essa pré aí, tá? Continua aqui, faz o teu Pix. Bom, para encerrar nosso vídeo, nós vamos trazer, né, gente, o comentário. Rapaz, eu não ia fazer esse comentário, mas como eu fiz na semana passada, eu falei que vai virar rotina, eu quis trazer. Tem um comentário aqui que me deixou meio, né? Mas bora lá, né? A gente não deixa nunca a peteca cair, né, galera? Vamos começar aqui pelo nosso amigo Edilson Maguila. Ricardo, treinador do Ferroviário, elogiou o time do Remo. Realmente, pós-jogo, o treinador realmente elogiou. É um grande treinador aquele cara, né, cara? Ele arma bem o esquema defensivo dele, gente. Para isso que ele foi contratado para ser auxiliar do Tite no Flamengo, que é justamente para ajustar a defesa do Flamengo. Só que o Tite foi demitido, né? Enfim, mas é um bom treinador, o treinador dessa nova safra aí, tem muito a crescer e arma o time dele até para performance bem, tá, gente? Então ele deu esse elogio e eu não tiro a razão dele não, tá? Aqui o nosso amigo Luiz Sérgio Lima. Senti que o time está evoluindo, foi um bom jogo. Realmente foi um bom jogo. Primeiro tempo ali o Clube do Remo, apesar de sofrer alguns contra-ataques, mas mostrava assim um certo controle ali de jogo. Porém no segundo tempo perdemos tudo isso, né, gente? E quando entrou em reserva aí que deixou a desejar. Mas está aqui, né?
nossa amiga aqui, Luzia Lima. Luzia Lima, saudações azulinas a toda a nação remista, meu amigo Ricardo. Nas partidas de Série B já percebemos que pequenos detalhes e falhas vão ser decisivos, pois o Remo com a vitória na mão, tá? Com a vitória na mão, com os 3 pontos, deixou escapar por causa da ansiedade, nervosismo e afobamento. Isso mesmo, né? Pô, que dirá o Adailton, né? Pois bastava administrar o tempo que já estava aos 49 minutos no finalzinho da partida, o Ferroviário empata, tá? Esperando o apito final do juiz, aí vem aquele lance, o jogador do Ferroviário empata, isso. O elenco azulino precisa ter mais foco, concentração e determinação. Então, não tem que acontecer este tipo de erros em uma Série B. Vamos ter mais amadurecimento, foco conjunto, raça, mais fome de gols, pois agora terá uma semana de treino e entrosamento entre os jogadores, pois aí o time do América Mineiro partir para cima sem medo de ser feliz. Vamos, meu leão azul, a cada partida na Série B cresce, evolui para fazer muitos gols. Remo hoje, Remo sempre. Aqui um forte abraço à nossa amiga Luzia Lima, sempre com palavras aí que realmente trazem a nossa realidade do Clube do Remo. Lembrando o treinamento, o Clube do Remo treinou hoje lá no Coqueiro, né? Então, mas segue o CT e o Bainão com os últimos ajustes. Brevemente estaremos tudo tranquilo, tá, gente? Percalços, né? Vale que você tem que saber lidar, tá? Jorge Tadeu. Pô, Ricardo, sou o Clube do Remo. Desde que nasci, escolhi torcer para esse clube. Me apaixonei pela torcida e do time e o povo paraense. Não existe torcida como a nossa aqui em Belém. Mas não podemos levar gol. Faltando 1 minuto para acabar, tomamos do nosso freguês da Almirante Barroso. Ele refere aquele jogo com a Mucura lá, né? Aquele chute na merda ali. Que é doido, até hoje me esqueço. Também ter mais atenção, estou falando daqui de Santa Catarina. Um forte abraço, Ricardo, e que seu canal venha a crescer cada vez mais um forte abraço. Tá? Um forte abraço, meu amigo Jorge. Realmente, cara, não pode dar esse vacilo. Não pode cochilar de jeito nenhum. Tem que estar todo tempo ferrenho ali. Se não, meu irmão, aí perdemos 3 pontos, né? Deixamos de ganhar, tá? Azucrinante. Bom dia, Ricardo. A Onzena entrou jogando, se entregou o máximo na partida com as suas limitações. Agora, entender que os 5 que entraram no decorrer da partida já entraram cansados, sem vibração nenhuma, e não honraram o empenho e o esforço daqueles que estavam em campo, Adailton parece um lutador de MMA pesado. Realmente, rapaz, vou dizer a vocês, olha, o Pavani, depois daquela loura ali, meu irmão, ela tá deixando ele saru. Doido, é? Vou te falar, viu? Tem que mudar, e tá chegando esses aí, esse moleque que vem aí, o Luiz, o Luan. Pavani, não te cuida não, que tu vai sentar nesse banco e vai esquentar até o caramba dizer já chega, tá? Boa tarde, Ricardo. Faltou experiência dos nossos jogadores, era para evitar aquela falta no último minuto, bastava cercar o jogador. Realmente, o Adailton ali, o próprio Viseu comentou ainda agora na entrevista dele também sobre isso, né, gente? Agora é colher esse fruto e não fazer mais essas falhas, né? Bruno Fernandes. Ricardo, lembrando que jogamos contra um dos plantéis mais fracos da Série B. Ter vencido ontem era obrigação. Não, Bruno, é fora de casa. Não existe isso. É por isso que o futebol é muito interessante, entendeu? A dinâmica do futebol é muito... Olha, Real Madrid levou um cacete ontem que talvez não consiga nem reverter. É assim, meu irmão. Futebol depende muito do momento. Tudo bem, nós tivemos cumplicidade muito. Provavelmente os atletas que entraram no segundo tempo, mas não tem, sabe? Não tem. Quantas vezes a gente viu aqui? Eu já vi o Remo perder pro Marituba e eu torcer pro Remo não perder pro Paysandu. E não perdemos. Mesmo com aquelas situações todas, entendeu? Então, tem um certo retrospecto que não dá aqui, tá? Obrigado, Fernando. Continua comentando aí que a gente vai trazer aqui, tá? Reginaldo Ferreira. Ricardo, meu amigo. Uma crítica construtiva. Faça vídeo mais curto e você vai ver a diferença. Um forte abraço.
Não tem diferença. O vídeo de ontem eu fiz 9 minutos e pouco, seguindo esse teu conselho aqui. Eu já fiz vídeo de menos mais curto. Porém, eu não sou um canal de reportagem. Eu sou um canal que vou comentar em cima da reportagem ou em cima da notícia. E aqui a gente expressa, entendeu? Aí então a gente dá o ponto de vista pro torcedor. Porque nessa era da tecnologia, você vai procurando seus erros, né? Querendo ou não, vocês vão deixando rastro na internet, rastro que pode ser consumido pelo mercado, né? E vão indicando canais para vocês. Então, quando você passa aqui, aí você vê a minha maneira de falar, o algoritmo ele não me dá muito engajamento, gente. Eu tenho noção disso. Por quê? Porque além do vídeo ele dá uma dinâmica melhor, ele tentar fazer você parar para pensar um pouco mais, né? Ele não é só de, vou repetir a notícia que eu tô lendo, entendeu? Eu procuro comentar, dar um ponto de vista para você fazer o seu ponto de vista. Porque como a gente está muito separado hoje em dia, a gente não conversa muito pessoalmente com os amigos. A gente conversa mais hoje pelo celular. Então as pessoas vão procurando seus erros e se completando, né? Por isso que a gente também trabalha na positividade. Porque já chega, né, gente? A gente vê tanta desgraça por aí. Se a gente for pregar desgraça todo tempo, a gente vai acabar desgraçando a vida dos outros. Então essa é... Eu já tentei fazer isso. Eu fiz até no vídeo de ontem. Pode ver lá. 300 e poucas visualizações só. Eu nem me queixo mais, meu amigo. Daqui a pouco quando eu comentar aqui um outro comentário, tu vai ver o que eu vou falar. Jorge Guimarães. Acredito que a questão física pesou muito. É o que eu falei nos vídeos passados. O treinador vai exaurir os jogadores. O Mancha vai botar quente porque mudou a equipe técnica. Mudou a equipe física, então muda todo o parâmetro, então você tem que mostrar mais resultado. E ele vai buscar isso. Lembrando que os atletas, no máximo que você vai ver eles chegarem 70%, 80% até o final do campeonato para inteirar na parte final 100% ali, porque você não pode exaurir o jogador. Para isso, hoje eles têm todas as permutas. Inclusive, vocês viram? Quem correu mais naquele jogo? Caio, Viseu e o Alan Rodrigues. Os 6 que correram mais. Eu já disse porque saiu, né, gente? Senão ele tinha corrido mais também. Tá? O Jorge Alain. Não foi questão física. As entradas de Pavani, Maxwell e Daniel Braga. Daniel Braga não é Daniel Braga não, esse nome, tá? É o Daniel. Não acrescentaram qualidade no time. Isso que a gente falou agora há pouco. Todo mundo percebeu isso aí, cara. Foi muito triste isso aí, ver esses caras marados entrarem, tá? Em jogo. Tem aqui um comentário grande aqui do Z-Hater. É incrível como o Remo tem... Olha só esse comentário aqui, tá, gente? É incrível como o Remo tem a mentalidade de time pequeno. Escutem bem, tá? Se contenta com um ponto jogado contra um time que está na Série A2 do Paulistão. Série A2 do Paulistão é N luz mais do que o Paraense. Pra ter uma ideia, tá? Deixa eu continuar aqui, tá? Série 2 do Paulista, que foi logo desclassificado no transcorrer. Na verdade, ele foi desclassificado na última rodada pro Ituano. Ele ganhou o primeiro jogo de 2-0 e perdeu o segundo de 3-1, levando para os pênaltis. E aí o Ituano se classificou, tá? Para disputar a A1 do Paulistão. E ele continuou na A2. Mas é um time bem treinado, tá? E na A2 do Paulistão, gente. Isso não é à toa não, tá? Entendeu? Então, aqui, competição. Quando faz um gol, fica à frente de abdicar do jogo. Esse comportamento não é de hoje. Em 2021, na Série B e na Série C, a mesma coisa. O treinador usando o eufemismo do palavreado técnico que fala de queda de rendimento. Não tem eufemismo aqui, tu sabia? Porque eufemismo, quando eu vou usar um eufemismo, é quando eu não quero usar um palavrão. Se eu fosse falar cará e alho, eu não quisesse falar esse palavrão, eu falava caramba. Isso era um eufemismo. O que ele diz aqui é o seguinte: o rendimento realmente caiu e alguns setores ficaram abaixo e alguns jogadores que entraram no segundo tempo não supriram, tá? Não supriram. Agora é aquilo, cara. Pra mim era jogo de estreia. Eu entendo o sentimento do torcedor. Eu me senti assim. Fiquei muito chateado quando eu vi o Remo recuar as linhas e tomar aquele vareio aéreo, tá? E não ganhar nenhuma por aéreo. Mas eu entendo que cada plantel foi cada plantel. Até os treinadores eram diferentes de 21 e da Série C. Então não é uma implementação que se associa ao clube do Remo. Eu sei o que a gente quer, onde tu quer chegar, tá? Tá aqui eufemismo, a queda de rendimento. Incrível que o Ferroviário estava com pulmão e garra
Então esse papo de queda de rendimento é desculpa para mascarar o comportamento covarde e frouxo do clube que repete ano após ano. A coisa ruim porque a torcida... Ó, deixa eu parar bem aqui. Como eu te falei, não tem ano após ano. Tu não é o mesmo cara do ano passado, nem eu sou o mesmo cara do ano passado. Nenhum de nós somos a mesma pessoa do ano passado. Talvez não sejamos nem a mesma pessoa de ontem, porque nós vamos se completando, a não ser que a gente pare de aprender, né? Quanto a essa situação do time tal com pulmão, ele estava em casa, jogando para 1.000 e poucos torcedores. 1.000 e pouco, gente. 1.000 e pouco. Mais de 30 anos sem disputar uma Série B. E mesmo assim os jogadores deram mais garra do que os jogadores que entraram no segundo tempo do Clube do Remo. Não diferenciando porque tem alguns jogadores que estão jogando bem ali, tá, gente? Mas eu estou mostrando aqui pausadamente desse comentário, tá? Então, não dá. Não tem um cabimento bem aqui. Eu entendo a tua razão, mas nessa agora aqui não tá? Aí, ó. E a coisa é ruim porque a torcida do Remo agora parece se apegar somente à força da presença nos estádios. Da grande torcida que tem, porque em competição nacional não ganha nada faz anos. Torcedor que se alegra com um ponto contra o Ferroviária. O Ferroviária é porque no mesmo nível de pequenez. Tá aqui. Gente, eu não sei o que acontece com a juventude de hoje. Você pode ficar chateado comigo ou não? Cara, é assim. A divisão e a desigualdade social que existe, tu pode dizer que ela não existe, mas ela existe. Até regional, se aplica aqui. Bem aqui no Remo. Por quê? Nós ganhamos em média aqui um salário mínimo. Vivemos do setor de comércio. Feirante. Muitos agora entregando com um isopor na costa, sem direito algum. Tu achas mesmo que esse cara tem condições de bancar um time ganhando R$150, pagar um jogo de R$150 no ingresso? Tu pode dizer, ele pode virar SAF, mas virando SAF tem que pagar o ingresso. Porque o empresário não vai botar o dinheiro dele gratuitamente. Então, gente, se eu fosse ser o cara que diz, eu sou o realista, eu não viveria. Porque ninguém, o cara que vive com salário mínimo, como o paraense vive, a 85% da população vive nessa média, se ganhar é mais um pouquinho, às vezes vive de aluguel, paga uma conta absurda de 100 e pouco de energia, 200. Pô, meu amigo, eu botar pro cara e dizer, vamos ser realista, o torcedor também se iguala ali, eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho nem esse poder. E nem queria. Entendeu? Então o torcedor vai se alegrar no mínimo do mínimo que oferece para ele. Ele quer um Remo que jogue para frente. Quem não queria um Remo vitorioso todo o tempo? Mas a gente sabe que não vai acontecer. Não vai acontecer, gente. Até porque a região aqui, ela é empobrecida. Tá aí a Copa Verde, alguém abraça a Copa Verde? Talvez no jogo do rival hoje não tenha nem televisão. Porque os empresários daqui não se interessam. Daqui, eles se interessam em tirar. Aí a Vale, ela patrocina alguma coisa aqui? Tá lá o buraco que ela tá cavando lá, tirando minério todo dia. É privada. Era estatal. Lucrava para nós. Mas só que aí nós caímos no conto do vigário de privatizar. Já tá aí a Cozampa agora, é a próxima. Ontem levaram uma água lá pro cara, né? Da cor de um suco. Pra ele ver. Que água é essa de condição de beber? Então, gente, é aqui o comentário. Aí o cara diz, pequena. Se é pequena, não existe isso. Sabe, isso é papo daqueles coaches de internet que fica... Você pensa positivo, você vai vencer. Você pensa positivo, você vai vencer. Você é pobre porque você quer. Papo furado. Papo furado, gente. Papo furado mesmo. E isso eu garanto. Quem me provar aqui que isso não é papo furado de coach, eu estralo. Tá? Então, meu amigo Zé Hater, né? Um hater, né? Ele me acompanha já há bastante tempo. Eu sabia o teu nome porque eu me esqueci. Tá? Um forte abraço e espero que você tenha compreendido também a nossa visão do canal. É para isso que a gente serve. Eu tô aqui do outro lado e você tá aí do outro lado. E agora você vai ser receptivo à minha mensagem, né? Espero que chegue até esse final também, que já se alongou 25 minutos, tá? Bora passar rapidinho aqui pro nosso amigo Francisco Antônio Barbosa. Barros Borba, né? Barros Borba, tá? Eu falei sábado que o Remo não é pior que ninguém. Jogou de igual para igual. Tenho certeza que vamos
brigar na parte de cima da tabela pelos jogos que assisti, e nem dos clubes da Série B são melhores que o Remo. Emukura. Vamos ver na próxima partida. Pois é, gente, tá aqui. Realmente não teve um destaque assim. Para mim, eu só destaquei o jogo do Atlético e Atlético Goianiense, que foi um jogo muito rápido, muito disputado, tá? De restante, gente, ficamos no mesmo bojo, no mesmo patamar, tá? Dá a entender aqui que, se for analisar, o Clube do Remo vem numa evolução, e com essa evolução espero que venha gradativamente, a gente vai conseguir chegar a esse acesso, gente. Eu tô focado nesse acesso, eu quero esse acesso. Mas bom, quem chegou aqui, 25 minutos já, eu espero que entendam a visão do canal, entendam que é muito difícil fazer 1 minuto de vídeo aí, né, 10 minutos, tá? Mas a gente tá melhorando, tá, gente? E obrigado pelas críticas, obrigado por participarem com a gente aí, tá? E não esquece, Pix pra galera da Remotoqueira aí, faça essa Páscoa feliz pras crianças aí, tá, gente? Um forte abraço a todos. Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo outros vídeos aí e falando mais sobre o nosso mais querido Clube do Remo, que já treinou hoje. Se prepara que domingo vem, coelho, que o leão vai te dar de sal. Valeu!